Salve, salve, minha gente linda! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Falando Sério podcast. Coisa boa, hein? Coisa boa é ter você do outro lado, você inscrito, você que está sempre nos acompanhando também no canal Falando Sério Podcast e no nosso Instagram. E claro, eu falei que recentemente estamos com o TikTok, que estamos jogando uns cortes lá. Em breve a gente vai estar colocando mais conteúdos para você poder estar curtindo, interagindo, compartilhando aqui conosco, tá bom? E mais uma vez aqui em nossa mesa do Falando Sério Podcast, mais um convidado, mais um cara que tem um envolvimento de forma diferenciada de tudo que eu já apresentei para você aqui, porque aqui a gente traz profissionais de diversas modalidades, traz políticos, traz pessoas anônimas, traz artistas, atletas, empresários. Então é muita gente que aparece por aqui. E claro que hoje eu estou com um cara aqui que ele é mais aqui da área artística, mas o cara tem um conhecimento gigantesco da parte técnica, digamos assim, da parte vocal, nem só de cantor, mas talvez até para a minha voz como locutor, o cara pode dar uma afinada aí. Olha como eu já mudei aqui, viu? Eu já quero apresentar eles para vocês aqui, meu amigo Gladson. Gladson, eu falei certo esse nome agora? Gladson Cardoso. Vou dizer como sempre, Gladson Cardoso. Gladson Cardoso. Olha a voz do homem, o Muito peso. obrigado, Como é que você muito tá, cara? obrigado. Tudo Estou bem? bem, muito feliz, alegre Pelo dessa jeito que ele essa entra aqui no ar, oportunidade pelo jeito incrível, que você né? entra no ar aqui mansinho, tudo você já percebeu, né? Só pode ser um mineirinho. Então, rapaz, Mas é uma mistura. costumam dizer que eu sou um mineroca. Mineiroca, Nasci mineiro carioca. nasci no estado do Rio, tive um tempo, alguns anos no sul de Minas. E aí é uma conjunção de falas diferente, né? Às vezes falamos assim, às vezes dizemos um sorvete de casquinha. Mistura aí Pois, o o mineiro, X o carioca, X com auer, casquinha, com o auer. casquinha. É interessante que eu vejo hoje os pernambucanos falam assim um sotaque nordestino misturado com carioca. Sim, Tem sim, muitos assim, é o norderoca. o norderoca. Exatamente. É interessante Conhecemos isso. vários, né? É. Mas você como trabalha com essa questão da técnica vocal, Sim, sim. que você também tem alguns personagens. Poxa, aí você me Eu já pega vou começar de por uma aqui já, situação. para depois a gente falar um pouco aí dessa área tua, que tem nomes específicos, nomes até difíceis de ser pronunciado, Pois é, não mas é você vai tão. explicar para a gente essa parte técnica aí. Então, na realidade, o nicho da voz, ou profissionalmente falando, é uma área muito. Não era tão popular alguns anos atrás. Então, a internet trouxe isso às pessoas, né? Trouxe. Na realidade, ela trouxe técnica, conhecimento, porque tudo que havia sido impresso em livros, em revista, quando eu comecei a estudar. Eu me lembro que eu tinha apenas um livro que tinha uma parte de canto coral Ah, e regência. Hoje nós temos estudos incríveis, testes incríveis, inclusive teses por grandes professores, alunos que defendem elas e coloca disponível na internet. Então, assim, hoje nutre esse conhecimento. é. Então, uma pessoa hoje, por exemplo, que ela tem interesse em ter um crescimento vocal, dentro da internet ela consegue nutrir esse conhecimento dela, É interessante que a entendeu? gente falando dentro dessa área do termo de artista. Sim, sim. Geralmente artistas e até também pessoas que tinham problemas na fala e procuram um Exatamente, fonoaudiólogo. No exatamente. caso, você é mais afinado, mais apurado da parte profissional para quem trabalha de fato com a voz. Exatamente. Eu costumo dizer que eu não sou um professor de canto. É. Eu sou um preparador E vocal. também nem é um fonoaudiólogo, Não, não. mas é um nome bem parecido à tua profissão. Dizemos fonoaudiologista, ou seja, um fisioterapeuta da voz. Olha aí. Que no caso, então, trabalha, exercita a voz. Exercícios Mas técnicos. essa questão técnica, você trabalha só a questão vocal, que é daqui do pescoço, ou tem aquela parte do diafragma que tem que prender a respiração, como Exatamente. soltar, como se posicionar, Na como que é isso? realidade, na realidade, o que as pessoas talvez não entendam muito, porque é uma profundidade muito grande sobre os conhecimentos que foram acrescidos durante esses anos em relação à voz. É, O trabalho corporal, ele sempre foi fundamental, desde a postura, quanto a alimentação e até mesmo uma qualidade de vida ok, vamos dizer tem que dormir assim. bem. Dormir é fundamental. Eu costumo dizer que o maior exercício de voz é o sono.
Que isso é um pouco raro para quem é artista, principalmente da área musical. Exatamente. Por isso que se desenvolveu um grande círculo de pessoas que trabalham, assim como eu, especificamente com esses artistas. Que para recuperar, no caso, a pessoa está trabalhando muito com a voz, não está Eu, descansando e bem, e aí vem sim, que você falou, que sim, é sim. qual o nome você deu aí, que é tipo uma É fisioterapia a da voz. fisioterapia da voz, exatamente. O que acontece é que as pessoas tomaram ciência da importância que é se falar bem, cantar bem e se posicionar diante de todas as situações, sejam elas emprego, até mesmo para você se uma conquista, né? Você vai conquistar alguém, ter uma boa apresentação e realmente explicar, né? Exatamente a sua intenção. E a voz, ela tem esse poder. Você pode fechar os olhos, que eu vou falar uma frase para você que você não precisa estar me vendo para que a compreenda. Então, isso você adquire através de exercícios e de técnicas voltadas a isso. Então, durante muito tempo, firmou-se pessoas que já vinham. Nos anos 50, é interessante isso, todas as pessoas que tinham um vibrato mais forte, e vários tipos de vibrato, eram tidos como um brilho especial na voz. Você pode ver grandes cantoras da música popular brasileira, por exemplo, todas elas têm uma linha de vibrato. Não vou citar nomes, mas todas, ou inteiramente. Então, elas era o diferencial que as pessoas Ou viam. seja, uma identidade própria, Exato. Uma identidade da voz da voz daquela pessoa, de quem sim. canta, exatamente. Hoje não. Hoje muitos que não têm isso de forma natural acabou criando uma técnica ou estudando. Exatamente. Na realidade, os timbres mudaram. Os timbres. Hoje vivemos com a alimentação diferente, essa loucura muito grande, principalmente questão de internet. Então, as pessoas pararam de ter uma atividade, uma movimentação que valorizasse isso. Tanto que os maiores cantores de ópera antigamente eram grandes, né? Altos, Pavarotti que o diga, Montserrat Caballé, entre outros. Eram cantores, então se falar de uma cantora ou de um cantor que tivesse uma voz de expressão, ele era grande, As ele era cantoras também, robusto. líricas, Sim, são, né, cantoras de ópera. robustas. Sim, hoje já não é assim. É. Existem muitas fitness, bem magrinhas, com E isso vozes isso foi desenvolvido inacreditáveis. de forma técnica. Exatamente. As vozes foram estudadas. Então, tendo acesso a informações onde antigamente não eram conhecidas, meio que criou um novo tipo de ensino. O Belt é um exemplo clássico, entendeu? Musicais da Broadway, onde os caras dançavam e pulavam e corriam durante 2, 3 horas e se cansavam. E uma cantora forte, robusta, grande cantava 2 horas e normalmente. Então o Belt veio daí, veio dessa mistura de técnica da música erudita com a praticidade e a prática da música popular dançada. Então, criou-se um estudo onde você consegue desenvolver notas agudas, melismas, entre vários aspectos da voz e colocações da voz, onde você consegue cantar. Nós temos cantores brasileiros, por exemplo, cantoras, que cantam 8, 9, 10, 12 horas num trio elétrico e nem rouco fica. Que no caso, nesse tempo aí agora que aconteceu a pandemia, teve alguns fazendo lives aí de 6, 8 horas. Exatamente, Quando tem a jornada no exatamente. Carnaval da Bahia, por exemplo, Exatamente. Mas os você caras é interessante que as pessoas não sabem, existe um protocolo incrível, até mesmo dos contratantes desses artistas, que exigem que tenha um corpo de profissionais de voz, fisioterapeutas, que estão ali apoiando. olha aí, isso é interessante. Olha, esse programa aqui é meio que loucura. Geralmente quando você convida alguém, né, nesses bate-papos, né, nesses programas de talk show, a pessoa dá logo o currículo do cara, fala quem ele é, o que é que ele fez, onde estudou. Aqui não, aqui eu já falo logo da pessoa, já apresentei você aqui, o Gladson, mas deixa eu falar. Esse cara aqui não está falando de técnica desenvolvida, ele diz, não, vou virar aqui um professor de voz, alguma coisa. Não é bem isso, não.
O cara tem licenciatura internacional. E tanto você tem a licenciatura lá em Varginha, Sim, no sim. A Brasil. minha primeira formação, na realidade, eu sou oriundo das igrejas evangélicas, onde a música é uma pluralidade incrível. Quando você vai olhar para os grandes nomes da música mundial, saiu Todos, das igrejas evangélicas. todos são oriundos dela, né? É uma Aham, pluralidade incrível, tanto em vozes quanto instrumentistas. sim. E hoje, na atualidade, os grandes. Vou citar a música sertaneja no Brasil, que ainda é líder de venda e de procura nas redes sociais e streams de música. 90% da equipe musical técnica, todas formada por músicos evangélicos. A maioria. A A grande maioria, maioria. exatamente. Pela genialidade da música, porque a música gospel ou a música cristã, ela exige que o profissional ele tenha uma visão mais linear das coisas, entendeu? Então, diferente da música muito dançante, porque ela meio que limita um pouco até o desenvolvimento do músico, porque música muito repetida, pequenas notas, não desmerecendo, obviamente, eu só estou dizendo em questões técnicas. Então, quando a música, hoje mesmo eu falava com um amigo sobre o fator da erudição. É. Ser erudito é ter conhecimento, é estudo, então, quando você fala uma música erudita, um músico erudito, ou seja, ele tem conhecimento, ele tem conhecimento, além disso, ele tem sabedoria, porque ele envolve, ele procura, ele estuda, e esse conhecimento o nutre de uma forma que o faz ser diferenciado. E aí eu venho com o carimbo, ele é um Não, músico não é erudito. algo aleatório, né? Não, Como não, 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 infelizmente o não. pessoal acha, troca, né, a questão do sucesso com qualidade. Sim, 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 É bem sim. É a diferente. fama e o É sucesso. a fama e o sucesso, né. Exatamente. Hoje você olha aí que tem coisa assim e fala: "Como que isso faz sucesso?". Desculpa lá, viu, Manuel Gomes, mas o Caneta Azul, né, o cara que virou um fenômeno aí, Sim. imagina só o nível que não é somente no Brasil, fala no nível no Brasil, mas é questão mundial. Se você for fazer uma varredura aí, no mundo inteiro tem coisas que parece piada, Eu, eu, mas que as pessoas acabam caindo no gosto das pessoas. eu costumo dizer o seguinte: a internet deu voz a muitas pessoas que outrora desconhecidas. Sim. Então, por exemplo, o cara tocava, ele tocava vamos dizer, uma flauta transversal. Ele tem um estilo específico para a flauta transversal, que vai estar na contramão nos demais flautistas. Mas no meio daqueles demais existem um ou dois que vai se identificar com ele. Então, aqueles dois que vão virar mais dois e assim vão criando comunidades musicais. Alaúde, por exemplo, que é um instrumento que não é tão popular, um instrumento lindíssimo. Muitas pessoas gostavam do alaúde, mas sem sequer saber que instrumento era ele. Uma vez que um músico tocou um alaúde, ele trouxe, entendeu? Ele trouxe pessoas que vai ligando essa associação que criaram de instrumentação ou estilos diferentes, deu voz a essas pessoas. Então eu tenho cantores aí de uma linha mais popular, eu tenho cantores de rock, eu tenho cantores mais progressivos, eu tenho cantores extremamente eruditos, assim como cantores tipo Caneta Azul, que é uma coisa bem popular, super leve, que é Aham. mais caricata, na realidade. Só para voltar aqui o assunto, né, falando que você é um cara completo em termos de conhecimento, Ah, que imagina, imagina. você buscou, Deus me deu algumas oportunidades. no caso, você buscou, você Sim, continua sim, buscando, né, sim, 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 conhecimento para sim, que passe também para teus clientes. sim, Porque hoje você tem artistas, né, da música popular sim, brasileira que sim, sim, você está lá acompanhando, sim, com né, nesse certeza. Sim, processo. sim, Por questão exatamente. ética, a gente não vai falar nome, Sim, sim, mas claro, a gente vai falar aqui de um projeto que você participou claro. lá no Brasil, que acho que por 3 temporadas do The Voice no Brasil, que você Exatamente, acompanhava os exatamente. participantes. Como que foi essa experiência? Como foi esse processo? Na realidade, profissionais como eu, que não são tão populares, porque a gente fica mais nos bastidores e trazendo uma técnica específica aos casos. Então, o que acontece? O contratante, ou, na realidade, o produtor oficial do programa, tem como regra todas as músicas enviadas sejam ouvidas, sejam elas
para estar no top 10, sejam elas para ouvir e ser descartada, mas todas devem ser ouvidas. E pasme, passa de 3 milhões de músicas enviadas. Nossa. Então imagina, então profissionais assim como eu são separados, inclusive eu fui indicação de uma grande amiga que é uma fonoaudióloga incrível e me passou, eu tive essa oportunidade, então assim, chega packs de músicas de 500, 600, 700 cantores. Não sabemos de onde vem. Às vezes identificamos Pelo sotaque. exatamente, Imagino. exatamente. Eu E creio que quando chega um mineirinho cantando lá, um baiano, você. É isso então, aqui. bem característico, É, né? um carioca que vai puxar o E X. nessa história você tem até quem prega, quem canta, quem chora, quem dramatiza, quem declama, enfim, são N situações que nos chegam. Então você vai meio que limando, a gente fala, vamos limando. Ó, esse é muito bom, mas não está de acordo com o perfil dessa temporada. Obviamente, temos uma reunião antes Mas e essa se, avaliação, Gladson, é de acordo o mercado exige ou mesmo para questão de qualidade mesmo? olha, o Brasil, eu acho, isso conversando não é nada oficial, mas conversando entre profissionais que lidam com isso, o Brasil, ele se não lidera, ele está como vice de pluralidade de músicas. É. Você percebe aí alguns cantores, isso eu coloco todos, ele lança uma música, em 24 horas alcançou 5, 10 milhões de visualizações. Aí você vê um outro cantor com uma estruturação incrível, de cordas ao vivo, estúdios, qualidade, profissionais. Um mês, 1.000 visualizações. Tem outros artistas que usam até orquestra, faz uma estrutura gigantesca. Exatamente. Então, essa diferenciação e o número de pessoas que assistem mudou a realidade disso. Eu sou da época que se entrava, você gravava um disco, você entrava no estúdio e um CD, um disco. Eu já peguei a época do CD. Então eram 10 faixas, 12 faixas, eram 2, 3 meses de gravação. Hoje, há pessoas que no quartinho dele, de 2 metros quadrados, com aplicativos incríveis, ele faz uma super produção. Um notebook, um microfone Já comprado aí era. Eu sei de na casos que foi, China. eu sei de casos que foi gravado pelo WhatsApp. Olha. Entendeu? Então, assim, não estou desmerecendo, Aham. obviamente, são extremamente criativos, mas vão de encontro com uma realidade mais estrutural, que é uma superprodução e investimento. Então, ficou mais fácil hoje. Há 10 anos atrás, você imaginaria que estaríamos aqui de uma Não tinha forma condição. conversa? Exatamente. Antes você tinha que ter acesso às TVs, rádio, Que né, não para era você poder barato, expressar o teu exatamente, que conhecimento. não Então hoje eram baratos, sim, eram caros. Então, hoje ficou mais fácil. Então, criou-se um público prático. Eu tenho um valor X e quanto que você faz? Olha, eu tenho um MIDI aqui, que já é uma música preparada ali no fundo, vamos colocar sua voz, samplei uma bateria, pam, pam, acabou. Jogou na internet, 1 milhão de visualizações. Então, isso meio que impactou a todos os produtores. Poxa, nós somos de um país onde nós temos Caetano Veloso, nós temos Maria Bethânia, nós temos sambistas incríveis, nós temos uma das maiores vozes femininas, uma das maiores vozes masculinas. Então, assim, tudo concentrado no Brasil. No entanto, alguns destes, essa nova geração nem os conhece, é nem os verdade, é conhece. verdade. Desconhece, porque eles Exatamente. estão, né, digamos, estão na tela do celular vidrado no que está rolando hoje. Exatamente. Eu cito alguns porque são referências de épocas que transformaram a nossa música. Porque hoje, qualquer produtor, a maioria dos compositores e os que trazem essa essência mais profissional, os tem como referência. Porque tudo que você produz hoje é oriundo de uma referência. É o reflexo do passado. Exatamente, exatamente. Ainda que seja involuntário, mas em algum momento o seu cognitivo está É, marcando de ali, ó. forma subliminar chegou nele lá. Exatamente, exatamente, é isso que acontece. Então, as produtoras hoje, elas estão vendo isso, é essa ação, essa movimentação popular diária, semanal, mensal, que traz para nos streams, é isso que está movimentando o público. Você pode ver que nós tivemos programas no Brasil, onde o Raul Gil é um exemplo clássico,
onde as televisões no sábado não tinha para ninguém, porque eram crianças cantando. Então, quando alguns programas foram comprados para ser produzidos no Brasil, eles nem tinham essa área infantil, mas foi colocado. E, para surpresa de todos, foi o maior sucesso. Maior audiência, né? Exa É verdade. E exatamente. que, que acabou descobrindo grandes talentos, né? Que inclusive tem alguns que deram continuidade. Essa questão do sucesso e do talento também é um pouco. Muitas pessoas não sabem, mas a maioria desses cantores que estouram. Eu ouço muito dizer: poxa, a cantora venceu o The Voices, a pessoa venceu outros programas. Não vejo mais, acabou o tempo de divulgação, acabou. Não acabou. Na realidade, existe um mercado paralelo, um mercado que a gente chama um mercado mais prime, onde essas pessoas se apresentam com cachê valorizados e outros inseriram dentro da produção. Eles vivem nos bastidores, entendeu? Produzindo. Nós temos casos aí, eu vou citar um exemplo, o Júnior, da Sandy Júnior. Ele é um dos maiores músicos. E desde que teve a separação, né, com a irmã, Manteve ele não parou. ativamente nos estúdios produzindo. Entendeu? Então, assim como ele, outros também saem fora da mídia. A televisão é assim, muitos atores que não os vemos mais estão trabalhando nos bastidores. Então, essa ação que eu acho que é isso, né? É um movimento diário que ele está mudando. Olha, vamos para essa vertente. Olha, não, vamos pegar esse pessoal que já está brilhando aí. O pagode, o samba, o rock, o rock progressivo, MPB, todas tiveram as suas representações importantíssimas na música. No entanto, hoje não pode, nós não temos como definir nada, nada. Entre outros assuntos de vozes extremamente estranhas, posicionamentos musicais extremamente estranhos que estão ganhando aí. Eu acho que tudo é válido. Eu acho que o sol nasceu para todos, né? Mas é aquilo que o pessoal fala, né? É por um tempo também. Porque chega um tempo que cansa, né? Sim, Se sim. não tiver uma certa qualidade para você acompanhar ali, chega um momento que cansa. É O divertido show Amigos das do Chitãozinho, grupo sertanejo, né? exatamente dessa turma, dessa turma dos Mais anos velhas aí. 90, é o que mais tem enchido as casas, as casas não, os estádios lotam. Por quê? As pessoas sentem falta disso. A música hoje, ela, na realidade, a música ela trabalha o nosso cognitivo. Então, que seja um simples acorde ser tocado, você vai lembrar de um momento que você teve com uma pessoa especial. Você vai tocar uma guitarra que seja, um timbre de uma guitarra. Poxa, eu lembrei daquela música tal. Então, a Eu acho música. isso interessante, né? É, O cheiro e a música te remete a exatamente. lugares, a pessoas. É o seu cognitivo. Isso é É o interessante. seu cognitivo que está registrado lá, esse fator. Então, quando você ouve, ele te traz à memória isso. Então, o que acontece? É, nesses tempos, os últimos 5 anos foram bem conturbados, fala a nível Brasil, em todos os aspectos. Então, o que acontece? As pessoas ficaram um pouco ranzinzas demais. Esse aspecto só é quebrado quando ele ouve uma música. É o amor que veio como um tiro certo. Aí você, poxa, aquilo te quebra na hora. Até o mais sisudo canta. Canta ou não É canta? verdade, canta. E muitos têm cantado até em shows. Citei o sertanejo, mas são São várias outras músicas. vertentes também que acaba trazendo. Sim, o Bruno Mars cantou a música do Chitãozinho, famosíssima lá. é, Esqueci da canção, famosíssima, eu esqueci. Essa música no show dele, agora recente em São Paulo. Então, assim, evidências, a música. Poxa, Bruno Mars, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores cantores e produtores musical da atualidade. Tá ali com o Michael Jackson. E o público dele cantou junto. Ou seja, Exatamente. uma música, essa evidência é uma música que já tem quantos anos? Há Talvez muito tempo. eu nem vou chutar aqui, que sei que tem É, muito tempo. é o cognitivo, é o É. cognitivo. Então, alguém dessas pessoas que estão aí nessa ação diária, semanal e mensal, entrou nesse meio.
e está trazendo isso à memória. Na música gospel, Além do Rio Azul é dos anos, acho que do final dos anos 70, início dos anos E ela é 80. tocada até hoje como música atual. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo: Nossa, eu adoro essa canção. Eu falei: você sabia que essa canção deve ter uns 40 anos? Não imagino isso. Falei: Pois bem, o Voz da Verdade gravou do Carlos Moisés no início dos anos 80. Então, olha que loucura isso. É um negócio E meio continua viva. vivo. Hoje eu estava hoje conduzindo, né, e ouvindo rádio, e de repente começou a passar uma música do Bob Marley. Sim. Falei, cara, interessante, o cara morreu tantos anos e a música parece que foi gravada agora, né? O Elvis Presley, Elvis Presley, esses caras que John são, Lennon. no caso, né, de seu registro de legado musical, os caras realmente é imortal. Mas a diferença desses artistas que estamos falando é quantos igual a ele você conhece? São poucos, Ex- é um grupo seleto de poucos, Exatamente. Nós nunca veremos o Michael Jackson novamente. pois, e é Porque difícil um tudo que veio, substituto. exatamente, tudo que veio após esses artistas foram amplamente influenciados, acrescidos desse conhecimento que a internet trouxe, e também, assim, as pessoas hoje, que eu acho interessante na área artística, elas procuram conhecer. Às vezes, eu tenho algumas clientes pequenininhas, com a vozinha começando, sopraninos, que dizemos, e ela tá ali e eu falo: Olha, você já ouviu Jesse Norman? Ela: Não, nunca ouvi. Aí eu já mando Já alguns leva uma links. referência, No outro dia ela já está cantando a música. já pega a referência. Exatamente. Ou seja, ela tem os olhos e a alma aberta para isso. E bom que você identifica, no caso, o timbre de voz Sim, dela e sim, leva aquela artista e aquilo ali vai trazer ela uma evolução exatamente. maior no que ela já tem. Um dos pontos que eu costumo trabalhar com os meus clientes é a identidade. Porque é muito comum você se identificar, o cantor, ele se identificar uma linha musical X, Y. E aí o que acontece? Ele acaba adquirindo sobre a voz dele vícios do cantor. Vícios que eu digo não é num termo negativo. Aham. A gente costuma colocar ajustes na voz. Por exemplo, eu falei a você, ó, vamos fazer um ajuste. Eu não estou fazendo correção, eu estou qualificando a sua voz. Melhorando o que já Exatamente, tem. qualificando ela, Aham. entendeu? Então, o cantor às vezes eu ouço, nossa, mas essa é comum ouvirmos. Nossa, mas aquela cantora, ela canta igual a cantora X. Por que que ela canta? Porque ela é uma contralto e a outra cantora é uma contralto. E ela acaba identificando, ela só canta a música dela ali. Resultado, ela adquire para ela um plágio. E eu trabalho, é a primeira Mesmo que coisa. involuntário. É 100% Sempre. involuntário. É. É o meu principal, é o meu início de trabalho quando eu começo a fazer um ajuste vocal. Trazer a identidade do cantor. Vibratos muito fortes, pessoas que não têm vibrato, porque o vibrato, só para você ter uma ideia da importância dele, às vezes estudamos 2 anos para se entender e compreender o vibrato. Então a coisa não é simples Não, assim. não, não. É muito mais complexa do que as pessoas pensam. Isso é interessante você falar isso, né? Que você falou aí da tua experiência, que começou na igreja e tudo, depois o que foi que você viu assim a necessidade de se aprofundar mais nisso? Você ouvia muitos artistas aí em destaque e tudo que não te agradava? Ou você foi impulsionado por alguém? Como que foi? Porque eu falei aqui que você, né, teve a sua licenciatura Em lá em música, Minas sim, sim, Gerais, sim. mas você também estudou na Argentina, você veio para a Europa, Sim, acabou sim, também sim, fazendo uma sim, sim. graduação, Sim, uma sim, pós-graduação, isso? sim, Em Porto. sim. Conta aí dessa busca que você teve de conhecimento e o porquê dessa busca. Na realidade, eu sempre costumo dizer que nós temos influência e referência. Tem aquele que te influencia e tem aquele que te torna, que você tem como referência. Aquele que te influencia é aquele que você ouve, fui eu e o Chico Mineiro, lá no sertão de Goiás, sabe? Aquela musiquinha antiga que você ouvia, o seu pai ouvindo, o seu avô ouvindo, essa é a sua influência. Aham. Entendeu? Agora, a sua referência é um cantor, poxa, eu canto por ele, eu canto porque ele cantava, ele me movia, me tocava de alguma forma.
E eu sou de família de músicos e musicistas, também regentes e maestros. E o que acontece? Meus pais, toda a minha família, eu tenho 3 irmãos, todos cantam, todos são amplamente musicais, porque os meus pais também são. E automaticamente tios são, primos são. Ou seja, tem uma grande influência aí na Exatamente, raiz da família. exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Tenho grandes instrumentistas também, mas o destaque maior sempre foi o canto. Eu tenho um tio que é uma influência e uma referência minha. Ele, desde que eu comecei a cantar, aliás, né, desde que tomamos ciência da vida, eu lembro dele cantando. E eu lembro quando falavam assim: Poxa, o Joel cantor, nossa, que coisa linda. Aí passava, ó, eu vou no culto, você não vai acreditar, o Joel cantou. Ele está me ouvindo agora, ele vai ficar feliz dessa Olha que legal. observação, que é um grande cantor. Então, eu sempre ouvia isso. E com a evolução da minha voz, eu percebi que existia uma identificação, tanto genética, ele é tenor e eu também sou um tenor. Então a gente criou, o que eu fazia? Eu ficava ouvindo, eu nem tinha tanto acesso, porque morávamos em estados diferentes, mas eu procurava as músicas que ele cantava. Então, assim, ele foi uma grande referência e uma grande influência para mim. Quando eu comecei a fazer conservatório, eu tinha que escolher ou artes cênicas ou canto e coral. E o que eu fiz? Meu pai estava iniciando um trabalho no sul de Minas e sempre todos muito musicais, e eu acredito que já fosse dessa percepção que me fez um profissional hoje, eu identificava vozes incríveis assim. E detalhe, pessoas semi-analfabetas, musicalmente falando, a maioria nunca tinha ouvido um coro, nada, absolutamente. Quando eu entrei para estudar, eu, eu os usei como dever de casa. Hum. Eu tive essa oportunidade e eu fui pegando aquele que não falhava, falhava com a voz, outros nem tinha voz, outros falavam assim, outros não tinham dificuldade até para desenvolver, e eu fui trabalhando a todos. Só que o mais incrível dessa história é que todos se envolveram de forma ampla e absoluta. Resultado disso, com 2 anos, nós tínhamos um coral absolutamente perfeito, Olha aí que legal. elogiado por cantores, por maestros. Nós já tivemos em apresentações onde coros famosos, com coralistas conhecidos, nem foi ovacionado. Eu falo isso, que o nosso coro foi ovacionado, porque eram pessoas da sociedade, pessoas simples, e assim, com muita dificuldade na época, né? Eh, fizemos campanha para comprar as vestes, as indumentárias bem bonitas, e assim, nós fomos fazer uma apresentação lá nesse lugar especificamente, parentes das pessoas não os conheceram, de tão bonitos que eles estavam. E esse coro ficou uns 5, 6 anos, e aí eu precisei ir para São Paulo dar seguimento à minha vida. Mas impactou tanto eles de uma forma tão incrível que até hoje frutificaram e filhos, sobrinhos, hoje tem instrumentistas, cantores, profissionais da música. Então, assim, Deram continuidade, então, naquele processo que exatamente, você exatamente, iniciou ali. exatamente. Então, isso foi nutrindo esse amor pela voz, entendeu? Então, me enche de orgulho quando eu faço um trabalho que às vezes a pessoa, olha, eu canto, eu tenho essa composição, e ela canta para mim, e eu vejo tanto potencial, no entanto, eu estou ouvindo o pior. Para mim não tem igual. É nesse que eu quero trabalhar. É isso que eu ia te perguntar, Gladson. Tem pessoas, digamos assim, que eu para mim tem é meio até contraditório, porque para mim o dom é um treinamento, é repetição e você vai acabar criando um dom. Mas nessa casa musical não, acho que tem pessoas que não têm treinamento, que não têm repetição e abre a boca e como a gente fala na igreja, a gente vê muito isso.
Eu já vi pessoas que nunca pegou no microfone na vida, e aí teve uma oportunidade, foi lá tremendo e começou a cantar, que até a gente vê que ela ficou surpresa. Sim, sim. E muito mais quem conhece, diz assim: "Nossa, que legal". A gente vê assim, esse aí tem um dom. Mas voltando a falar, para mim não sei se isso pode ser dom. Eu sou desafinado até para bater palma, eu me perco. Eu costumo dizer assim, sempre quando eu faço algum workshop, algum trabalho, eu costumo dizer assim: Gladson, todo mundo pode cantar? Sim, todo mundo É isso que pode eu ia te cantar. perguntar, Gladys. Eu posso cantar, Gladys? Sim, você pode cantar. Agora você me pergunta: todos podem ser cantores solistas? Não, Não. nem todos podem ser cantores solistas. É Isso é aí que está a interessante. história. Isso é E interessante. outra pergunta que eu sempre falo: quem te falou que você é desafinado? Quem falou para você? Dedução própria? Eu acho que eu tenho dedução própria. Quando eu vou cantar assim, eu não gosto de me ouvir. Aí tem o nosso amigo que está acompanhando ali, cadê o pastor Aliel? Tá ali nos bastidores Ah, ali com sim, frio, sim. né? Que aí o pastor Fernando, que é um amigo nosso, né? Que aí eu tô cantando a música, ele fala: "Você gosta dessa música, Morivaldo?" Eu disse: "Muito linda, né?" Ele: "Não canta não para não estragar." Então, rapaz, é um negócio muito complexo isso. Eu, às vezes, eu já fui para alguns estados especificamente para trabalhar algumas vozes. Já ocorreu de uma dupla, por exemplo, um investidor me contratar para que a gente possa fazer um trabalho assim, de eu ficar 10 dias naquele lugar trabalhando. Um não houve evolução nenhuma. O outro quase que virou um cantor erudito. Isso é comum Mas acontecer. isso por quê? Por questão mesmo do, eu volto a falar, questão do dom ou não? Então, o dom é uma coisa muito específica, né? Aham, A gente vê muito isso nas ruas de São Paulo, né? sim. E não só na questão musical, mas também na arte em si. Eu vejo recentemente eu tive em São Paulo, o cara pegou um azulejo, sprayou Mas vai naquela Avenida Paulista ali, você sprayou ali no azulejo, limpou, passou um papel, pronto, fez uma obra de arte. É dom, é. entendeu? A música, ela é um pouquinho mais criteriosa. Ela é um pouquinho mais criteriosa. Então, há problemas, existem problemas que você deve conhecer algumas pessoas que você chega e dó, dó, ré, mi, fá. Ela não altera. Ou seja, isso é um problema chamado amusia congênita. É algo maior, entendeu? As pessoas, às vezes, elas têm um repúdio, sabe, das notas altas. É um problema. Então, geralmente, quando ocorre, eu encaminho para um profissional, porque isso é muito recorrente dentro das igrejas. E geralmente essas pessoas têm um volume absurdo de voz. A igreja é uma comunidade e é uma coisa, às vezes, até difícil de lidar, porque você abre, né, um leque para absorver essas pessoas, absorver a igreja toda a participar, a cantar, e às vezes é um grande problema. É um grande problema. Então, é importante ter um profissional que avalie isso e mostre realmente qual o caminho a seguir para a gente tentar restaurar isso. É, isso que você fala, eu acho que é meio que um problema, né. Tem alguns que de fato valoriza isso, né, de buscar ali uma qualidade, fazer negócio, outros não, deixa à vontade mesmo. Pois Jesus está usando e é, solta é, aí, é. é canela de fogo. Pois é, O pois negócio é. é É brinquedo bem não. Mas complicado. É olhando por esse lado complexo, da né? mu é complexo. Olhando por esse lado realmente, você vai parar para ouvir uma música secular, ouvir um louvor, você quer ouvir qualidade. E Mas não é olha, só a letra, sim, é por completo. mas isso tem mudado. Tem mudado. Grandes gravadoras, até cito a MK Music, ela já há muitos anos ela vem com fonoaudiologistas, com fonoaudiólogos, preparadores vocais, fisioterapeutas, ela vem em cima. Você percebe, eu não sei se você acompanha, os cantores gospel cada vez. Estão evoluindo. Isso é uma Exatamente, realidade. exatamente. Você percebe, por exemplo, uma bancada de jornal.
O locutor, o apresentador, ele fala, você nem vê quando ele respira. Boa noite, bababá, 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 e aquilo vai audivelmente, sem grito, sem nada, porque ele está totalmente preso num profissional que está articulando tudo ali. É uma realidade. Antes, né, eu fazia um programa Sim, jornalístico, assim, que a gente tinha que estar lendo texto de sim, 15 em 15 sim, minutos, sim. né, então era O aquela coisa bem telepronto, né? O padrão, telepronto. era bem padrão mesmo, então era diferente. Aqui Sim. não, aqui a gente fala à vontade, a gente fala Isso é grosso, bom, fala né? É fino, muito fina, bom, né? tem a liberdade, isso é Isso é ótimo, sensacional. isso é ótimo. Isso é bom. Mudou, né, essa questão padrão, mas é bom a gente às vezes ver uma coisa bem alinhada. Então, na realidade, o alinhado o desalinhado se qualificou. É exatamente o que eu estou É, te falando. Então, a pessoa ali, essa ação diária, semanal e mensal, que há um especialista vendo isso, ele qualifica o que é ruim. É estranho, né? Ele qualifica o que é ruim. Ele, dentro daquela expressão musical dele, ele é qualificado. Entendeu? Então, por exemplo, lá, 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 aí o outro já vai, lá, 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 lá. Ele não mudou, ele só qualificou a voz. Entendeu? E ele é aproveitado, porque ele tem identificação e tem público para ele. É isso que está acontecendo. Gladson, eu vou te fazer aqui uma pergunta. Claro que você ouve rádio, ouve programa de TV e Sim, tudo, e eu creio que a maioria, né, dos produtores que te procura para fazer esse ajuste vocal dos seus sim. artistas. Olha que você vai me Mas, comprometer, hein? mas por algum motivo, ou algum momento, você já ouviu assim alguém e você entrou em contato e disse assim, olha, dá para melhorar o seu trabalho ou alguma coisa assim que você que gritou dentro de você, assim, falei: "Nossa, que né, tá desafinado, esse negócio tá bem na contramão". E você En- buscou, não? Então, também como forma de apresentar o meu trabalho, É, isso porque eu né? vejo, só voltando aqui para acrescentar isso, Sim. que você não usa muito as redes sociais para divulgar o teu trabalho. Nós viemos até falando sobre isso com o meu amigo. O que acontece? Eu tive a minha participação nesse mercado muito intensa no final dos anos 90 até meados dos anos 2000. Eu até brinco, acho que se fosse hoje, eu estaria aí na mídia. É, Então, assim, o processo foi muito grande, numa época muito difícil, né? E hoje, eu falo que eu tenho essa autonomia de escolha, não no sentido pejorativo da palavra, porque é muita gente, não é isso. Eu só trabalho quando eu vejo potencial, hã. porque cria uma popularidade muito grande em cima dos trabalhos, e às vezes isso é bem recorrente. Um pai de um cantor, ele me procura e diz assim: olha, o meu filho canta, eu gosto de ver ele cantar, toda a família gosta. Então eu gostaria que você fizesse um trabalho. Quando eu ouço o intérprete, não tem condição de ser um solista. Ele há uma identificação com a família. E aí cria em cima de mim uma responsabilidade que eu não tenho como fazer. Essa E questão de família é muito difícil. é. Isso tinha muito na música gospel, melhorou um pouco. Porque ele cria uma expectativa do meu trabalho que eu não vou conseguir atingir. Então, assim, há cantores, existem cantores que eu vejo ali o cantor, ele tem talvez uma disfonia, ou ele tem um probleminha de respiração ou dicção, que são soluções que eu apresento e ele vai corresponder, porque tem isso também. Porque às vezes é uma pessoa mais tímida, ela é mais, ela tem, a timidez é um dos maiores problemas para quem canta. Eu costumo dizer que às vezes eu conheço uma contralto que na realidade ela é uma soprano. A timidez, na verdade, limita Timidez. em todas as áreas e Exatamente. principalmente canta porque você tem que se Sim, 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 apresentar, né. sim, sim. A timidez E limita. aí o cantor ele fica embutido. Eu já percebo que o cantor ele tem uma possibilidade grande de evoluir na voz. Para mim é um prato cheio, entendeu? Mas existem pessoas que não têm como. Então, às vezes, já tive até respostas negativas sobre o meu trabalho.
ah, ele não quis trabalhar, ah, ele é careiro, eles começam a gerar coisas que não são positivas, porque na realidade eu não vou conseguir entregar um trabalho esperado, Ah, entendeu? Isso é muito mas tem recorrente. isso, pessoal, assim, é careiro? De fato é caro para alguém que está, digamos, um cara que está cantando, ele está querendo, né, entrar no mercado, na mídia, é um investimento. Então, as pessoas olham dessa forma, dizer que é caro o trabalho. Temos profissionais e temos profissionais. É. Por exemplo, o investimento de um profissional como eu, o investimento de um profissional como eu, para fazer o trabalho que eu faço hoje, não apenas o investimento, também é a experiência que a gente adquire. Essa experiência, ela muitas das vezes, ela tira você do convívio social, tira você noites sem dormir, te exclui de várias coisas. Eu, por exemplo, fiquei um período sem poder cantar na igreja, porque eu ia prestar uma audição para um concerto no qual eu fazia parte. Então, eu fiquei 15 dias num tempo de cantata. Como que faz uma situação dessa? Numa situação dessa? Não tem jeito. Então, você abre mão de muitas coisas durante o trabalho para você chegar no que hoje eu posso oferecer para você, o meu trabalho técnico, mas ele teve um custo, entendeu? Então, e aí, Custo financeiro, custo de tempo, investimento de tempo e exatamente, tudo. é um investimento de uma Sim. vida. É, porque tudo, desde o início lá você teve uma escolha. Não, eu vou escolher fazer isso, Exatamente, né? E a gente escolhe nossa área profissional não é só por questão de gostar. É bom a gente exatamente. trabalhar no que a gente gosta. Eu costumo dizer, imediato, olha, vamos fazer os ajustes, ou eu não vou fazer o ajuste. Mas como não? Falei, eu não vou conseguir o resultado que o senhor espera ou a senhora espera. E ao contrário que muitas pessoas pensam, assim como o exercício físico tem que ser prazeroso, cantar é algo que está acima dessa questão física. Ela é genialidade, ela é expressão da alma, ela é um contraponto sentimental, ela exige que você tenha uma entrega. E uma vertente muito difícil é o comercial, porque o cara ele quer investir 1 milhão no cantor. Então ele quer que ele cante um CD, ele grave um single e em uma semana ele aprenda e cante. Isso é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Quando eu começo um trabalho com determinados grupos, por exemplo, eu apresento N possibilidades de cantores, nacionais, internacionais, alguns que nem são conhecidos, tem uns canadenses extraordinários. Então, o que acontece? Para que ela entenda que pode alcançar coisas diferentes, para que ela saia daquele nicho que ela foi que o cantor foi criado, muitas das vezes incentivado pela família, o pai é cantor sertanejo, né? Isso aí E aí, às vezes, o pai não fez sucesso, quer ver o sucesso dele no filho, e aí isso daí também é recorrente. é Nós temos complicado. muita coisa negativa nessa história. Não é sempre o que esperamos. Acho que nem todos têm um final feliz com uma história aí do Zezé de Camargo e Luciano e seu pai, né? Sim. Nem todos. Mas é aí que está um grande ponto importante. Eu até costumo dizer, né? Você adora a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Ou seja, se você tem um posicionamento. Isso é até música. Exatamente. Se você tem um posicionamento independente das causas, você consegue ir além, você rompe aquilo. Aham. Porque o que acontece? O cantor, ele tá sobre os ombros dele. Olha, vou fazer um investimento, mas tem que dar tantos views. Vou fazer um investimento, mas você tem que vender X. Você tem que alcançar esse percentual no Spotify, enfim. E aí ele já entra lesionado. Já entra numa responsabilidade absurda. O piano, eu vou ali, plum, a guitarra, sopro, farará, e a voz. A voz não é bem assim. Exatamente. É aí que está. Então, quando a pessoa tem consciência do que se trata isso, ela muda o comportamento dela. Eu tenho profissionais que já trabalhei e trabalho ainda,
que eu assim admiro muito. Ele fala assim: Gladson, nós estamos com um projeto para 2024, final de 2024. Eu falo: ó, ótimo, vamos começar agora, porque aí eu vou trabalhar, vou ouvir o que, que ele está querendo, vou tentar flexibilizar as harmônicas do ouvido, criar possibilidades para o cantor, para quando o repertório chegar na mão dele, aquilo vem, ele só vai afiar a faca e já cortar. Entendeu? É porque a música é isso, ela é participação, ela é envolvimento, ela é interação, porque eu preciso, entendeu? É um movimento, é um mecanismo, porque o resultado, eu não preciso de citar músicas belíssimas que atravessaram décadas que estão aí. A Carole King é o maior exemplo disso. Ela tem um histórico de vida pesadíssimo, sofreu muito, uma grande compositora, pianista incrível, foi rejeitada, 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 e até hoje as músicas dela atravessaram o tempo. Então, assim, se repete isso sempre, porque o comercial é colocado acima, essa coisa da fama, do sucesso. Então, é muita coisa negativa que impede que você tenha um empenho A gente falando nessa questão de positivo. música que ultrapassaram tempos e tudo, hoje a gente olha, vamos lá no repertório aí, vamos lá no Spotify, vamos ver no Sim, então sim. você vê muitas músicas que estão aí com milhões de views, mas você vê Milhões, são música milhões. que é tipo uma tempestade, passa e Sim, depois sim, sim. você não vê ninguém ouvindo O mais essa Brasil, ele é história. muito, talvez por conta do calor, as pessoas são muito animadas, muito apaixonadas, então tem muita dança. Então as músicas dançantes, elas sempre estão nos primeiros lugares. E agora com essa questão do TikTok, essa questão de vídeos curtos, né, que é os shorts. Então Exatamente, a galera estão usando exatamente, muito, usa a música para fazer as danças. Inclusive teve exatamente, danças que ressuscitou também música que já tinha sido esquecidas. exatamente. Mas existe uma coisa muito boa, né? Monetização. É, Em tempos de guerra, vender batata dá dinheiro. pois Então, é. é um negócio muito Então a complexo. busca pelos views, a viralização e Exatamente. trazer de retorno a monetização, aí tem muita gente E isso envolvida. daí vai colocando tudo. O cara pega uma frigideira, começa a bater lá e pronto. Pois é. É, essa questão de views não significa que é bom. Não. Eu sou suspeito a falar, mas eu sempre gosto de uma boa música. Eu gosto de ouvir aquilo que toca o meu coração, seja ela o mais simples possível. No Nordeste tem muitas lavadeiras do Rio São Francisco que tem as ladainhas. Aquilo é de uma riqueza. Aquilo você ouve, é impossível você não se emocionar, entendeu? Então, assim, o que existe permanece, sendo lapidado ou não, permanece. Então, assim, eu acho que o que você precisa hoje é ter consciência que a voz, ela é tão importante quanto o instrumento, que a voz ela precisa de cuidado, que a voz ela precisa ser qualificada. Então, quando você decide a colocar a sua voz publicamente, você tendo essa ciência que da qualificação dela, olha, dificilmente não dá certo. Olha aí, pega essa dica aí, viu? Pega essa dica. Porque eu tô com um cara aqui que além dele ter essa técnica, esse conhecimento total aqui da questão da voz, mas você também é produtor musical e Sim. também compositor. E claro, você Então, começou também cantando, então você está então, inserido dentro do processo do início ao fim dessa questão da musicalidade. então, rapaz, eu tive esse privilégio, pela graça de Deus, eu consegui ter um leque muito aberto de possibilidades na música. E as composições, eu sempre falo que é a minha origem. Eu comecei com as composições, desde pequeno compunha, e as músicas foram tomando forma, e eu tive uma porta aberta muito grande, por Deus, obviamente, que me levou a compor bastante canções durante um período, e que me ajudou muito, ajudou muitas vidas, muitas pessoas, e uma coisa vai chamando a outra. Até que eu fui para São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar em alguns estúdios, incluindo o da Bom Pastor, que era um sonho de infância, e isso abriu muito mais as possibilidades.
né? Então, eu tive a sacada de usar o meu conhecimento com aquilo que eu estava aprendendo de forma prática. E, obviamente, sempre tem pessoas preparadas, amigos, parceiros que eu tive ao longo da minha vida que me ajudaram muito. E nessa história toda fomos aí, produzindo CDs, virando noite no estúdio, gravando. A história é muito complexa, mas gerou aí acho que mais de uns 50 discos produzidos. Sério? Nossa, Foi imagina só, com pessoas que incríveis. legal, cara. O que é que E, você gosta mais de no caso, como ouvinte, o que é que você gosta mais? Qual é o estilo musical que você gosta de ouvir? então, eu sou muito do erudito pop. Hã. Nós temos aí dois quartetos muito importantes. Os dois são italiano, o outro é pelo Simon, que ele fez, que é o do Got Talent, que é o diretor. Ele pegou um tenor de cada país e fundou o Il Divo. E são cantores eruditos, no entanto, cantam músicas populares, com arranjos absurdamente incríveis. E mais jovem vem o Il Volo, também, só que é um trio italiano que saiu de um The Voice da vida e hoje conquistou o mundo todo. Eu ouço muito essa linha erudita pop. Gosto muito de músicas dos anos 70 também. Gosto muito de algumas coisas específicas do folk e também da nossa música popular brasileira. Inclusive, tem um grande entusiasta aqui nos bastidores, né, que sempre nós nos encontramos para falar. Queria mostrar ele, o jeito que ele tá vestido Pois ali, é, acho melhor esse não, frio que porque ele tá acho ali. melhor não, eu acho melhor não. Ai, Bem, hã. o Brasil é um celeiro musical absurdo. O Brasil é riquíssimo, Eu né. participei de alguns eventos para promover a inclusão de crianças na música clássica, porque as pessoas, para entender que a música clássica é um início completo. Sim, Depois o cantor, depois o artista, ele escolhe. exatamente. Mas as pessoas pulam essa parte. E aí fica difícil, né? E aí fica Mas é difícil. aquela coisa, né, o pessoal vai logo: "Não, é o que faz sucesso é isso. Tem que aprender Exatamente, isso, tem que fazer isso", e é exatamente. um caminho totalmente equivocado. Eu penso dessa forma. Sim, sim, até porque a gente vive com muita facilidade. Aham. Mas o que é bom é bom. E pela sua visão, a gente falou aqui de questão do Brasil e tudo, Sim, mas você também esteve na Argentina, estudando na Argentina, sim. veio para a Europa, inclusive aqui também É o você tango e o fado, né? o tango e o fado. O que que você acha da musicalidade aqui da Europa? Que eu vejo que você falou um pouco mais dos americanos, Sim, claro, sim. falamos aqui também da música popular brasileira e tudo. O que que você acha da musicalidade europeia? Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos aqui, de trocar uma ideia incrível com alguns músicos, inclusive um maestro muito importante da Casa da Música no Porto. Eu vejo uma riqueza muito grande, mas é uma riqueza raiz. Ao contrário do que eu ouvia discos, vinis na ocasião, eles tocavam mesmo. Então, um profissional que chega aí nos seus 30, 40, 50 anos, você já pode imaginar a carga musical que um indivíduo desse tem. O que acontece? A Europa, ela tem uma particularidade, é o mundo velho, né? Ela tem Hã. uma particularidade muito grande com as músicas mais antigas. Não foge. O fado é um exemplo. O fado é uma coisa assim, eu sempre falo, ou você gosta ou você odeia, né? Quando eu ouço o fado, dificilmente eu controlo as lágrimas, porque eu vejo o que representa ele. A gente sente, né, um negócio bem tipo, a gente fala assim: "Isso é bem tradicional, né, Sim, bem sim, raiz, sim, é contada a história de um povo". exatamente. E as vozes são específicas. Nós temos a Carminho. Carminho é uma cantora de fado atual. Meu Deus, que coisa, que genialidade musical, que afinação. Então, assim, a música na Europa, ela tem uma profundidade muito grande, muito grande. Desde
Tem um cantor de fado, ele chama Jorge Fernando. Ele tem uma música que chama Chuva. Você tendo oportunidade, você ouça. É uma poesia extrema, uma melodia incrível. Então, assim, tudo deles tem uma profundidade, tem uma raiz. Então, não é uma música que se ouviu agora, um rap, nada contra. Mas assim, que o cara põe numa plataforma e ele vai mantendo ela ali firme, alegre, animada. Não, a música ela tem, desde a da concepção das notas, da melodia, ela tem uma história. E a Europa tem isso, entendeu? Além de cada país ter a sua porção específica. O Brasil não é assim. O Brasil você tem N. O Brasil virou uma mistura, né? Exatamente, que é tão quanto. No entanto, a Europa tem isso. Então você pega a Bélgica, tem a linha dela, a França tem a linha dela. Edith Piaf, ela é uma das maiores influências das cantoras nossas dos anos 40, dos anos 50, que hoje influencia as cantoras de MPB. Então, assim, tudo está conectado. Tá tudo Porém, interligado. porém, essa profundidade do que representa a música vem daqui. Mas eu não posso tirar a América, que lá nós temos cantores extraordinários Realmente, que. viu? Ô, Gladys, e você está quanto tempo aqui? Você teve antes, né? Anteriormente você esteve aqui Então, eu já. estudando, morando, Sim, e agora sim. você chegou recente. Tem 2 meses Qual que. projeto que você tem para a Europa? Você veio para Olha, ficar? sim, sim, Ah, sim. que legal. Quero ficar Decidido aqui. mesmo agora Sim, sim. investir, Eu então, tive o teu um. conhecimento aqui. Sim, sim. Eu tive um convite. Meu primo mora aqui, parte da minha família. Primo barra irmão. Até na E aparência você parece um pouco. parece, né? Ah, isso Parece. é bom. Você vê que a família só tem homem bonito, né? Olha. Aí agora eu não posso dizer isso aí. Tá bom, eu entendo, eu entendo. Olha só, eu vim com algumas possibilidades musicais. Terminei um projeto grande no Brasil, incluindo esse televisivo, e pretendo ficar aqui. E a minha visão é essa: é expandir o meu trabalho aqui. Eu sei que aqui tem muitos cantores, inclusive eu sou parceiro de um grande produtor da Itália, Caio Nascimento. Ele tem alguns trabalhos aqui, a gente trabalha paralelo e é um grande Que legal. músico e produtor também. Então, a gente sempre tem trabalhado junto de alguns anos e eu já fiz alguns trabalhos aqui do Brasil e estando aqui também, de cantores da Bélgica, cantores da França, eu fazendo ajustes vocais na voz deles. Olha, isso é interessante. Então, E eu tô por aqui. como eu estava falando, o cara não caiu de paraquedas, não, né? Ditado bem popular. O cara tem história, já tem uma ligação aí com bons, Graças a Deus. bons nomes no Sim, Brasil, como ele, por questão de ética, ele não quis falar aqui, mas trabalha grandes nomes da música popular brasileira e já também, né, alguns alguns trabalhos e trabalhos aqui, parcerias sim, aqui na sim, sim, Europa. sim, Isso é sensacional. sim, Isso é bom demais. Então, é desse tipo de pessoa que eu quero sentado aqui no nosso Falando Sério podcast, compartilhando suas histórias, seus conhecimentos. E eu sei que se eu for aqui puxar mais assunto aqui dentro dessa questão da musicalidade, Nós a vamos, nós gente vamos ter que vai. fazer um podcast vigília. Então, para ficar nesse gostinho de quero mais, né? A gente vai já está encerrando por aqui. E para mim, cara, é uma honra conhecer pessoas como você, que hoje eu aprendi muito mais dessa questão da musicalidade, porque eu vim do rádio, né? Sim, Então a sim, gente sim, trabalha no rádio, sim, a gente sim, ouve música sim, de diversas esferas. sim, com certeza. Umas a gente gosta, as outras a gente toca porque Sim, mandam, sim, porque outros porque exatamente, pedem, e é exatamente. dessa forma. Mas é interessante a gente olhar da música, olhar olhar mesmo de uma forma crítica, Sim, sim, né? sim. Porque esse trabalho que você faz é muito importante. Porque Eu, você fala, né, você estava falando aí dos instrumentos. O instrumento você vai ali, afina e deixa ele no ponto. A voz é exatamente, diferente, né? Então, exatamente. o instrumento principal, para mim, a Com música e a voz é o certeza, instrumento principal. é. Então, se não ajustar, não tiver ali negócio certinho, fica difícil para quem está ouvindo. Eu acho, nessa história toda, que o que é brilhante nisso tudo é podermos falar isso.
Isso é bom demais. Podermos mostrar para as pessoas que existem possibilidades, sejam elas visualmente, audivelmente, existem possibilidades. Então, às vezes, a pessoa quer cantar, ela tem um potencial incrível. Obviamente, eu vou dizer, mas na maioria dos casos tem um potencial incrível que trabalhando, olha, eu vou te dizer, me surpreende sempre. E é bom você falar isso, e é bom ressaltar aqui que tem pessoas que entendem que pode melhorar. Tem pessoas que entendem que está em falta alguma coisa e pode ter esse ajuste. A mente tem que estar aberta, né? Olha, vamos tirar isso, vamos tirar. Eu já troquei repertórios, assim, 50% do repertório de um CD que não tinha identificação nenhuma com o cantor. Ainda bem que eu consegui isso, mas não havia identificação com o cantor. O cantor estava perdido. E quando eu consegui ajustar esse repertório, o cantor de um dia para o outro já aprendeu assim com Olha aí, músicas. É assim, então é uma identificação, você porque fez o cara ele se se encontrar. permitiu. Exatamente. Mas esse é o trabalho. Aham. Esse é o trabalho. Temos para isso, né? Você chega, a mulher às vezes vai no salão, né, cortar o cabelo, fala: olha, eu quero assim. O profissional já vai e corta. Chega um arquiteto: olha, eu tenho uma ideia de uma casa assim, assim, o cara vai e já faz para você. E na voz não é diferente. Olha, eu tenho uma paixão por música tal, eu quero fazer isso. O que que você acha? Eu falo: tá perfeito, vamos cantar. Então é isso. Então tá aí, gente. Bati esse papo aqui com o Gladson. Gladson Souza, agora morando aqui em Portugal e fazendo esse trabalho que agora a internet não te, digamos assim, não te limita a trabalhar só aqui. Você, como você falou, você tem trabalho na Itália, trabalho no Brasil, Sim. pode levar, mas pode ficar à vontade, fala. Gladson Cardoso. Ah, Gladys Cardoso, falou o que mesmo? Você me chamou de Souza, que Souza é a minha família também. Família Souza. Aqui, mas é minha Mas eu não família mudei o também. Gladson, Não mudou o Gladson, isso é porque muita importante. gente muda. Meus irmãos são Souza. Mas tá aí então o Gladson Cardoso Muito batendo um papo obrigado. aqui com a gente, cara. Eu que Muito agradeço. obrigado pela oportunidade, pelo convite. É aquilo que eu te falei, é uma alegria poder termos essa oportunidade de poder falar das coisas Profissionais que boas. queiram alinhar, que queiram, né, se encontrar, dizendo assim, eu amo fazer música, mas eu Olha, preciso melhorar. isso é sério, hein? Tem um cara aqui para alinhar. Como é que faz para te encontrar? Olha, minhas redes sociais estão um pouco atrasadas, vamos dizer assim, mas a Mas gente você está com um acompanha ela projeto. lá. Sim, sim. Então isso que é Eu interessante. O bom é o pessoal te tenho, encontrar lá. sim, eu tenho o Instagram, que é Glad Glad Underline. underline Tavares. Aí. Isso aí, Glad underline Tavares. E você também me encontra no Facebook como Gladson Cardoso. Lá também tem os trabalhos, informações. E eu tenho um e-mail que é personal.canto@gmail.com. Pronto. Vamos colocar no Fechado. rodapé desse podcast aqui. E com certeza, esse cara aí vai te ajudar a melhorar aí a questão da tua voz. É o Muito obrigado. personal o quê? personal.canto@gmail.com. Olha aí. Mas eu falei personal, mas não foi no e-mail. Tô falando, você é o personal da voz. Ah, poxa, tá ótimo. Sou um coach, vocal coach. Olha aí. Então pronto, cara, gratidão, Muito tudo de bom. obrigado, muito Gente, obrigado. curte, Muito compartilha, obrigado. comenta lá. Cara sensacional, humilde aqui demais e Eu trazendo que conhecimento agradeço. na área da música para mim. Só veio somar aqui no nosso canal. Eu sei que o nosso canal tem muita gente aí que gosta da música, que conhece alguém que precisa também dar uma melhorada. Indica esse cara aí, Muito porque esse obrigado. cara é sensacional. Muito obrigado. Deus abençoe vocês de Amém. forma ampla e abundante. Muito Amém. obrigado. Tá aí. Valeu, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. E até o próximo episódio do nosso Falando Sério Podcast. Se você assistiu aí do meio para o fim, vai lá para o início e assiste por completo, porque vale a pena esse episódio do nosso Falando Sério Podcast. Beijão.